Agradecemos, meu Senhor, por tudo que o Senhor já tem nos falado, nos instruído nesta noite, e te pedimos uma vez mais, eis a vida do teu servo nas tuas mãos, nosso irmão Rodrigo, que estará transmitindo esta palavra aos nossos corações, palavra essa que não é dele, mas que vem do Senhor. Meu Deus, continue usando ele com poder e autoridade na ministração e na pregação da tua palavra. Deus, livra a sua casa, a sua esposa, todos os seus afazeres, suas coisas, meu Pai, de todo contra-ataque do inimigo. Guarda ele, como sempre está guardado nas tuas mãos, e usa com poder nesta noite, em nome de Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, podem se sentar. Graças a Deus, irmãos, pela oportunidade. Estamos aqui na casa do Senhor. Meus irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse, capítulo de número 22. Versículo 8 ao 21. Amém? E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-lhe: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-lhe: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é injusto, e quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. E se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão
escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Meus irmãos, nós, conhecedores da palavra de Deus, é muito maravilhoso nós encerrarmos a leitura da Bíblia com essas palavras. Deus é tão perfeito e tão maravilhoso que Ele sempre deixa o melhor para o final. A Bíblia, ela diz, irmãos, que melhor é o fim do que o começo. Há muitas pessoas que pensam que o começo é bom. Há muita gente que pensa que as coisas são boas no início. Não. Muitas coisas, irmãos, elas ficam melhores com o tempo. E à medida que o tempo passa. E Deus, Ele reserva o melhor para o final. Nós louvamos a Deus por vivermos na presença do Senhor. E se às vezes nós disséssemos que se parasse por aqui, já estaria muito bom. Qualquer um de nós aqui poderia dizer aquilo que Jesus já fez por nós. Para muitos de nós, para todos nós, já seria o suficiente. Já seríamos gratos e agradecidos a Deus por tudo. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela diz que Deus tem reservado para o seu povo algo ainda melhor no final. E esse texto que nós lemos, onde João, após esse período na ilha chamada Patmos, onde Deus o levou, o conservou em vida, para que ali estivesse e tivesse essa visão gloriosa. É maravilhoso porque a visão que Paulo teve do terceiro céu, do paraíso, das coisas que ele não pôde descrever com palavras, João teve esse privilégio de detalhar coisas. E não existem dois paraísos, não existem dois céus. A visão ela não pode ser diferente. Deus não ia mostrar um lugar preparado para João e outro para Paulo. Não, a visão foi a mesma. O que ambos tiveram o privilégio de ver, de contemplar, foi a mesma coisa. Mas Paulo, ele diz: eu não pude descrever. Mas João, quando é levado à ilha de Patmos, ele então começa a relatar as coisas que brevemente iriam acontecer. Irmãos, e é algo tão interessante que tem acontecido nos nossos dias, e tem acontecido cada coisa, irmão, cada coisa. São tantos eventos. E uma das coisas eu estava meditando, porque nós nos esquecemos de falar, mas Deus não deixa de falar. Nós negligenciamos, mas Deus não negligencia. A palavra de Deus diz, irmãos, que se estes não falarem, se estes não clamarem, as próprias pedras
Porque nós estamos muitas vezes acomodados ou estamos muitas vezes ocupados com tantas coisas que nós estamos nos esquecendo, mas Deus não se esquece. E hoje, irmãos, sem que saibam, sem que queiram, sem que tenham a intenção, os que mais falam dos tempos do fim são aqueles que nem mesmo acreditam. Os que mais falam dos sinais da volta de Cristo são aqueles que nem mesmo acreditam, aqueles que nem mesmo creem, e às vezes nem sabem o que estão dizendo, mas com as suas palavras, eles estão testificando que Jesus está voltando, irmãos. Eles estão dizendo que Jesus está voltando, porque a Bíblia é muito clara ao nos relatar o que hoje nós estamos vendo acontecer, as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Irmãos, vamos parar para pensar. Hoje estava vendo no litoral brasileiro a tendência ao mar invadir a cidade, não é? Quando o mar está de ressaca, a tendência é invadir. Mas não, houve uma cidade brasileira que o mar afastou 1 quilômetro da cidade. Lá em Maceió, em Alagoas, as pessoas estão assustadas. Pelo menos enquanto eu tenho vida, eu nunca me lembro de acontecer isso. Pode ter acontecido outras vezes, eu não sei. Mas até então é a primeira vez que eu ouço falar. O mar em poder, mais de 1 quilômetro, dá para andar a pé. Hoje, nós vemos a natureza, tantas coisas acontecendo. Irmão, a quantidade de chuva que era para a temporada de chuva inteira cair num dia só. Já imaginou, irmãos, o que é 600 litros de água por metro quadrado? Não nem para imaginar, irmão. Não nem fazer conta. É muita água, mas está acontecendo. Tantas coisas acontecendo no nosso meio, e nós precisamos estar, irmãos, atentos a essas palavras aqui. João, quando ele termina aquela visão, ele fica tão espantado. Ele diz: eu sou aquele que vi e ouvi todas essas coisas. Mas quando eu olhei para o anjo que me mostrava todas estas coisas, irmãos, ele ficou tão admirado que ele se prostrou diante do anjo. Mas o anjo disse: espera aí, pode se levantar. Se levanta. Mas por quê? Se levanta. Porque eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e de todos os que guardam as profecias deste livro. Eu sou um anjo, eu sou Deus. Adora a Deus. Adore a Deus. Cuidado que nós precisamos ter. À medida que o tempo passa, irmãos, quantas pessoas têm cultuado anjos? Quantas pessoas adorando mais a criatura
bendito eternamente. Mudando a glória de Deus, tirando a glória que pertence ao Senhor, para cultuar coisas que Ele fez. Irmãos, anjos são poderosos, sim, mas são ministros enviados por Deus para o quê? Qual é a função do anjo? Eles estão a nosso serviço, irmãos. Eles vão trabalhar em favor daqueles que vão herdar a salvação. São portadores de mensagens de Deus, mas não são dignos da nossa adoração. Se eu disser, tem um anjo aqui, irmãos, eles estão aqui porque eles estão trabalhando em favor dos santos, mas a honra e a glória é do Senhor Jesus. Quem tem que ser adorado é o Senhor Jesus. A adoração é dele. E mesmo João, aquele que se inclinou no peito de Jesus, se enganou, se prostrou diante de um anjo. O anjo diz: não, fica de pé. Um dia alguém fez isso com Pedro. Outro viu o poder de Deus cair, as palavras que saíam da boca daquele homem, se curvaram diante de Pedro. Fica de pé. Fica de pé. Eu não recebo esse negócio, não. A adoração não é para mim, a adoração é para Ele. À medida que o tempo passa, irmãos, as pessoas estão centralizadas no homem. O Evangelho tem deixado de ser cristocêntrico, está mais centralizado no homem e nas suas necessidades. Irmãos, a necessidade do homem é ser transformado. A necessidade do homem é dizer, como o Senhor Jesus começou o seu ministério: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que o homem precisa, irmãos, é ser transformado, é ser liberto do poder do pecado. O Evangelho que nós precisamos levar é esse, é que transforma o homem numa nova criação. Porque se não for uma nova criação, irmãos, não dá para entrar no céu. Nós podemos levar um Evangelho que agrada muita gente, muitas pessoas, mas é um Evangelho vazio, irmãos. É um Evangelho que não vai trazer efeito. É um Evangelho que é vendido, que é colocado como produto, que está no nome original. Parece ser, mas não é. Não, mas leva, tem a mesma qualidade, tem o mesmo efeito. Vai funcionar também, mas é o original? Não é o original. Tem nota fiscal? Não tem nota fiscal, mas pode levar. Funciona. Você vai levar, irmão? Mas está barato, está na promoção. Irmão, não leva não. Não leva não. Vá no original, mas vá naquilo que funciona. Vá no original, mas vá naquilo que realmente produz efeito. Porque existe um evangelho muito barato por aí, irmãos. Existe um evangelho muito barato por aí, que está sendo oferecido para as pessoas. Mas o evangelho, irmãos, que não é puro. É o evangelho, igual muita gente aí vende um caldo de cana falando que é mel. Quem não conhece, compra. Aí chega em casa, mas açucarando tudo, cristalizou tudo. É mel, irmão? Será que mel cristaliza? Assim o evangelho mundo aí me oferecido, irmãos. Não vai funcionar. É o evangelho centrado no homem, mas o evangelho, irmãos, que nós cremos, é o evangelho que transforma a nossa vida, que nos transforma dia após dia, até nós chegarmos à imagem perfeita, ao homem perfeito. Por isso, ele diz: essas palavras são fiéis e verdadeiras.
Próximo está o tempo. Mas ele disse: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda mais. Mas quem é justo, faça justiça. E quem é santo, seja santificado ainda. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que ele está falando isso? Ele diz: porque eis que eu venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Irmão, se a humanidade quer continuar vivendo no pecado, problema deles. Se as pessoas querem continuar vivendo na injustiça, que continuem fazendo injustiça. Se querem continuar se sujando, que continuem se sujando. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele diz: eis que eu venho sem demora. Jesus, irmãos, não está tardando. Jesus, ele não está demorando. Jesus está dando tempo. E tempo é importante, irmãos. Tempo é necessário. Mas ele diz: eis que venho, eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Por isso ele diz: quer se sujar, continue se sujando. Mas se você quer se santificar, irmão, se santifique ainda mais. Faça justiça ainda mais. Porque ele vai galardoar cada um de nós segundo as nossas obras. Ele vai nos coroar a cada um de nós segundo as nossas obras. Por isso ele diz que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por isso a palavra de Deus, irmãos, ela diz, ela nos ensina que em todo o tempo sejam alvas as nossas vestes e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Duas coisas são necessárias, irmãos: vestes brancas, vestes embranquecidas, e o óleo sobre a nossa cabeça. Não podem faltar, irmãos. Todos os dias nós temos que nos lavar. Todos os dias nós temos que santificar a nossa vida. Que coisa boa é tomar banho, irmão. Se pudesse, depois a conta de luz vem daquele jeito, mas é bom. Se desse, no calor desse, irmão, se pudesse tomar uns 4 banhos por dia. Assim tem que ser a nossa vida espiritual, irmãos. Assim precisa ser a nossa vida espiritual. Só que aí, irmão, tem que pagar a conta, não. O preço foi pago por Jesus. Aí o preço já foi pago por Jesus. Mas é necessidade nossa lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. É necessidade nossa todos os dias olhar para a nossa vida. Jesus, se há um pecado escondido em mim, um pecado que eu não confessei, Jesus me mostra, porque eu preciso apresentar diante do Senhor. Se há alguma coisa na minha vida que eu não te apresentei, porque a Bíblia, irmãos, ela nos ensina a confessar diante de Deus as nossas culpas. A Bíblia nos ensina a confessar diante de Deus os nossos erros. Ele não vem com essa não, irmão. Todos nós erramos. Todos nós erramos. Todos nós temos necessidade de chegar diante de Deus e pedir perdão.
Mas o tropeção de vez em quando todos nós temos, irmãos. De vez em quando nós ficamos aborrecidos com alguém, nós murmuramos de alguma coisa, nós sentimos raiva, sentimos ira, fazendo qualquer coisa, erramos. Vai dizer que não acontece com os irmãos? É claro. E isso, irmãos, não pode ser levado adiante na nossa vida. Não aconteceu, mas deixa para lá. Não, irmãos. Nós temos que confessar diante de Deus. Pecado não é para ser colocado debaixo do tapete, não, irmãos. É para nós apresentarmos diante de Deus. Porque senão nós vamos achar que é coisa normal na nossa vida. Por isso a palavra de Deus, irmãos, ela diz: Deus nos tem dado uma promessa, mas ela diz, irmãos, que certas práticas nos excluem do reino de Deus. Isso, Paulo disse aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, Paulo mostra uma lista importante. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, Paulo também fala a respeito de coisas que nos excluem do reino de Deus. E aqui, irmãos, o próprio Jesus, ele diz que ficarão de fora, não poderão entrar. E aí, irmãos, nós temos que observar. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos aqui sendo ensinados pela palavra do Senhor. E não é interesse de Deus chegar para nós naquele dia e dizer: olha, se aparta de mim que eu não te conheço. Mas, Senhor, eu estava lá na igreja, Senhor. Nós profetizamos, curamos enfermos. O Senhor fez tantas maravilhas no meio de nós ali. Parte-se de mim. Eu não te conheço. Por isso a Bíblia diz, irmãos, os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, idólatras, ficaram de fora. Não, mas eu nunca matei ninguém. Nunca matou, irmão? Mas o irmão está do seu lado, você pode dizer para ele que ama ele? Vou falar aqui hoje. Mas a Bíblia diz, irmão, que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Aquele que odeia o seu irmão é homicida, e nele não há permanente nele a vida eterna. Não gosta do irmão? Não vai entrar no céu. Simples assim, irmãos. Simples assim. Não, mas não é bem assim. Como é que eu não gosto? Não, irmão. A Bíblia nos ensina a amar uns aos outros como Cristo nos amou e se entregou por nós. Cristo se entregou por nós, irmãos. E olha que nós éramos ruins, continuamos sendo ruins. Porque quem é bom, irmão, senão Deus? Quem é bom senão Deus? E nós sendo raça ruim, porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E mesmo assim Jesus morreu por nós. Mesmo assim Jesus se entregou por nós. E Ele nos ensina, irmãos, a amar
os nossos irmãos. Nós somos um corpo. Foi cantado aqui hoje? Foi? Somos corpo. E assim bem ajustados. Nós somos um corpo, igreja. Não seja homicídio. Não vamos nos comportar como homicídio. Não, mas eu não sou feiticeiro. A Bíblia diz, irmãos, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. É rebelde, não obedece à autoridade espiritual. É a mesma coisa do feiticeiro. Não é capaz de se sujeitar à autoridade, mas o cara também é pastor, não. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu mando. É eu que mando na minha vida. Ô, irmão. É ir para o inferno. A Bíblia diz: obedecei os vossos pastores que velam pelas vossas almas. Obedece, irmão. Crente não pode ser rebelde. Crente não pode ser rebelde. É a mesma coisa do feiticeiro, vai ficar de fora, irmãos. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, para servir a Deus. Muita gente olhava para Jesus e se comportava dessa forma. Quando Jesus pregava, irmão, você acha que as pessoas estavam ali aplaudindo? Que muita gente gostava, mas muita gente olhava e dizia: olha, estou indo embora, não suporta esse discurso, dura esta palavra, não dá. E muita gente abandonava Jesus, irmãos. Mas Jesus, irmãos, sempre pregou com amor. O que Deus tem para nós, irmãos, o que Deus tem reservado para nós, por isso Ele reserva o melhor para o final. Mas para chegar até esse final, irmãos, nós temos uma caminhada para percorrer, nós temos uma caminhada com Jesus. Nós temos que mostrar para nós mesmos, para outras pessoas não, é mostrar para nós mesmos que nós queremos chegar lá. Jesus nunca disse que seria fácil, irmãos. Ele disse que seria possível. É possível nós chegarmos lá. E ser crente, irmão, ser crente é desafiador. Ser crente é estar neste mundo e não ser deste mundo. É difícil de entender, irmãos, é difícil. Mas é assim, irmãos. Nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui, todo mundo aqui de passagem, irmãos, todo mundo aqui de passagem. Mas o fato é que nós não pertencemos a este mundo. Nós temos um passaporte para o céu carimbado pelo sangue de Cristo. Aceitamos a Jesus, irmãos. O nosso nome foi escrito no livro da vida, do Cordeiro. A partir do momento que nós levantamos as nossas mãos e dissemos: Jesus, eu te aceito. Irmão, e nós fizemos isso, pelo menos eu, num estado de miséria espiritual tão grande, tão profundo, perdido, irmão. E de vez em quando eu fico imaginando Jesus, não gosto nem de pensar, irmão. Que coisa ruim, a gente não precisa trazer para a memória, não. A Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, mas coisa desgraça, não preciso trazer a minha memória, não. Eu tenho que trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Mas de vez em quando eu fico imaginando: Jesus, se eu não te conhecesse, eu nem saberia dizer o que seria de mim. Se eu não tivesse te conhecido, aí tem aquele livro, irmão: ai de mim se não fosse Jesus. E eu posso dizer isso, irmão, porque eu não saberia dizer isso. Eu não saberia informar onde eu poderia estar hoje se não fosse Jesus na minha vida. Mas esse Jesus, irmãos, todos os dias, que me desperta, que me coloca de pé, que te desperta, que te coloca de pé, irmãos. Todos os dias Ele nos mostra o seu amor. E sabe uma coisa, irmãos, que nos impressiona?
o amor de Cristo nos constrange, nos deixa envergonhados, porque nós não sabemos e não conseguiremos retribuir a altura que Ele fez por nós. Por isso a Bíblia diz, irmãos, que nem a altura, nem a profundidade, nem a pobreza, nem a nudez, nem a fome, nem o que está por vir, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existem forças que vão nos separar do amor de Deus, igreja. Os únicos que podem impedir isso somos nós. Quem pode nos tirar da presença de Deus não é Satanás, não, irmão. É você mesmo. Somos nós mesmos. O diabo vai nos tentar, irmãos. Mas ele vai nos tentar para que a gente gosta. Por isso, irmãos, vamos seguir firme com Jesus. Irmão, não se esqueça do que Jesus falou. Não se esqueça. Tenha expectativa no seu coração que Jesus vai voltar, irmãos. A sua vida que pode estar boa, às vezes não. Mas tenha esperança que Jesus vai voltar. Tenha esperança que Jesus vai voltar. Mas para isso, irmão, vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Vamos buscar o reino de Deus, irmãos. Nós precisamos mais de reino de Deus no nosso coração. Nós precisamos mais de reino de Deus no nosso coração. Nós estamos muito focados na terra, irmão. Nós estamos muito focados nas nossas necessidades aqui. Estamos invertendo os papéis, irmão. Jesus nos ensinou a buscar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas à nossa vida. Reino de Deus, irmão, não é o tempo que te sobra. Reino de Deus não é o tempo que sobra. É prioridade na nossa vida. É essencial para a nossa vida, irmãos. Reino de Deus é prioridade. É Jesus quem disse, irmãos. Amém? Então, irmãos, que Deus abençoe a igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.